sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship Him. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Meus irmãos, irmãs, quero compartilhar com vocês uma palavra, talvez não apenas uma, mas algumas palavras sobre esse assunto da restauração do testemunho do Senhor. É claro que a gente ainda vamos continuar vendo o livro de Neemias, mas hoje eu quero abrir um parênteses nessa sequência do livro de Neemias e ver aqui nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, sobre a experiência de Sansão, ver algo da restauração do Senhor. A gente não vai poder ler todos esses capítulos, desde o capítulo 13 até o 16, mas apenas olhar alguns detalhes aqui, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos dar graça para que a gente perceba algo da parte dEle para nossas vidas. Se os irmãos observarem o capítulo 13 do livro de Juízes, vocês vão ver que esse capítulo ele trata do nascimento de Sansão. Então vamos ler apenas alguns textos para introduzir este assunto, e na medida que o Senhor for nos concedendo graça, a gente vai caminhando aqui para que Ele se derrame por meio da sua palavra aos nossos corações. Livro de Juízes, capítulo 13, está assim: os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal ante os olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, que se chamava Manoá, e a sua mulher era estéril e nunca havia tido filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que tu és estéril e nunca tiveste filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem licor, nem coma coisa alguma imunda, pois eis que conceberás e darás à luz a um filho, e navalha não passará sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu para com Deus, desde o nascimento, e ele começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. Então, irmãos, aqui nós temos algo para introduzir este assunto. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude através do seu Santo Espírito. Pai, no nome de Jesus, o teu sagrado Filho, é que nós nos colocamos aqui debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, debaixo da tua voz. Pedimos ao Senhor que, de maneira especial e gloriosa, venha se revelar aos nossos corações. Abra nossa mente, Senhor, para que possamos contemplar a seriedade dos tempos que nós estamos vivendo.
Abra os nossos olhos para que possamos contemplar uma profunda convulsão social, política, moral e espiritual por esta terra. Abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar o avanço da miséria, do desespero, da guerra, de tudo que tem assolado este mundo nesses dias. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós tenhamos discernimento, o quanto o inimigo tem procurado nos distrair, o quanto o inimigo tem procurado roubar o poder da nossa consagração, do nosso chamamento, da nossa vocação. Nos ajude, Senhor, para que nós entendamos qual é a natureza da nossa vida espiritual para este tempo. Nós não podemos viver distraídos nessa terra. As coisas estão atingindo uma velocidade muito grande para cumprir Tua palavra, Pai. E nós estamos aqui mais uma vez aos Teus pés, desejosos de ouvir mais uma vez a Tua palavra. E que esta palavra nos guie, que esta palavra nos dê direção, que esta palavra nos dê discernimento, que esta palavra abra os nossos olhos mais e mais, tanto para ver todas estas questões que nos cercam, como para ver também nossa própria vida diante do Senhor. Precisamos da Tua ajuda, porque nós estamos envolvidos num mundo pequeno demais, é o nosso próprio mundo, o mundo do nosso eu, o mundo da nossa carne, mas a esfera para a qual o Senhor nos chamou é maior do que nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós venhamos perceber toda esta realidade espiritual. Nós queremos a Tua ajuda nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos estudar sobre a restauração do testemunho do Senhor, tendo como base a vida de Sansão. Se você estuda todo o livro de Juízes, você chega à conclusão que este livro descreve um dos períodos mais negros da história do povo de Deus. Este livro mostra como o povo de Deus se afastou da sua vocação. Como Israel, os sacerdotes e o sumo sacerdote perderam o significado da sua vocação espiritual. É um livro que narra para nós de forma clara a profunda indiferença desta nação para com o seu chamamento espiritual. E é dentro deste contexto de degradação, é dentro deste contexto de uma vida espiritual degradada, que Deus levanta este homem, Sansão. E o que significa Sansão dentro de todo esse contexto? O que Deus estava buscando falar para a nação de Israel através da vida de Sansão? E mais ainda, o que Deus quer nos lembrar nesse tempo? Qual é a mensagem de Deus para nós, a sua igreja, que estamos vivendo nesse tempo? Eu creio que essas perguntas são fundamentais, porque elas poderão nos ajudar a entender algo acerca da nossa vida dentro deste contexto de religiosidade, de mundo, que nós estamos nesta hora. Então, irmãos, irmãs, eu quero começar a história de Sansão fazendo algumas perguntas, pelo menos duas perguntas fundamentais. A primeira, por que Deus coloca a história de Sansão na Bíblia? Por quê? Você começa lendo a partir do capítulo 13, o seu nascimento. Como foi glorioso o nascimento de Sansão. Você vê que o Senhor o separou desde o ventre da sua mãe, para que ele fosse um nazireu. Você sabe muito bem, através do livro de Números, que o nazireu era um voto temporário. E por que Deus escolhe esse juiz, esse Sansão? Para poder ter um nazireado por toda a sua vida. Isto é, uma vida de consagração por toda a sua vida.
E quando você estuda o final da história de Sansão, você vê que a história dele é muito triste. Ele termina a sua história com os seus olhos perfurados. Ele morre num estado de profunda vergonha e lamentação. E pior é que Israel continuava ainda debaixo de um estado de escravidão. Então a pergunta não é simples. Por que Deus colocou essa história na Bíblia? Amados irmãos e irmãs, a resposta para esta pergunta é fundamental para nós compreendermos o nosso chamamento. A resposta para essa pergunta é fundamental para que nós possamos compreender o que é que Deus está falando a nós através da vida de Sansão. O que Sansão significou para o seu tempo? O que ele significa para nós? Qual é a mensagem que o Espírito Santo tem da vida de Sansão para nós hoje? Do que é que Deus deseja nos lembrar? Quais são as questões que Deus deseja constranger no nosso coração? E a outra pergunta, por que a história de Sansão, em relação aos demais juízes, foi contada com tantos detalhes? Estude cada um dos juízes de Israel. Você não vai encontrar nenhum deles, com exceção de Samuel, é claro. Você não vai encontrar nenhum outro juiz que o Espírito Santo detalhou com minúcias. E se você for olhar, alguns tiveram muito mais êxitos do que o próprio Sansão. Por que você vai perceber que desde o capítulo 13 até o final do capítulo 16, Deus dispensa tantos capítulos deste livro para falar da história de Sansão, que, espiritualmente falando, é uma grande tragédia. Por que Deus fez isso? Acredito, irmãos, que existem dois pontos que podem nos ajudar a compreender essas perguntas, ou pelo menos jorrar luz a essas perguntas. A primeira questão que eu entendo, porque Deus colocou a história de Sansão na Bíblia, é para mostrar que pessoas comuns, pessoas como eu e você, são pessoas que Deus tem separado e tem chamado para expressar o seu testemunho na terra. Sansão era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa extraordinária, ele era uma pessoa como eu e você. E Deus levantou Sansão, e Deus escolheu Sansão para restaurar o seu testemunho na terra. A nação de Israel havia esquecido a sua vocação. Os sacerdotes haviam esquecido o seu chamamento. O sumo sacerdote havia perdido o verdadeiro significado daquilo que era o seu ministério diante do Senhor. E agora Deus vai levantar este juiz, uma pessoa comum, e o separou de maneira especial, e encheu ele do seu espírito, para que o seu testemunho, por meio dele, fosse recuperado. E a outra questão que eu quero colocar para vocês é justamente sobre isso que eu falei. Israel perdeu a sua vocação. Israel perdeu o significado do seu chamamento. E agora Deus escolhe Sansão para levar Israel a se lembrar de que esta nação foi uma nação separada, porque Sansão ele foi separado desde o ventre da sua mãe, para cumprir o propósito de Deus. Então agora Deus tem um juiz, que é um nazireu consagrado, desde o ventre de sua mãe, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Quando Israel olhava para Sansão, esta era a mensagem que Deus falava ao coração deles. Então esses dois pontos são fundamentais, porque eles vão tocar para nós três assuntos importantíssimos: vocação, chamamento e propósito eterno. Se a igreja se perder na compreensão do seu chamamento, da sua vocação, se a igreja se perder quanto ao assunto do propósito eterno de Deus, ela não tem nenhum sentido de viver
a realidade da igreja. Por que não dizer, ela é incapaz, ela será incapaz de expressar a realidade de todo o conteúdo dispensado a ela para ser o corpo de Cristo nessa terra. Então, queridos irmãos, irmãs, o que nós temos que ver é que a vocação celeste para sustentar o testemunho de Deus aqui nessa terra é algo muito sério, porque todo o direito de Deus na terra foi estabelecido sobre princípios, e Deus não viola princípios. E nós sabemos que desde Gênesis 3, quando a serpente enganou a mulher, Satanás estabeleceu um reino aqui. Todo o reino de Satanás, toda a ordem de Satanás aqui nessa terra, tem o único propósito de expor o testemunho de Deus à vergonha e ao opróbrio, de expor o nome de Deus à vergonha, de desonrar o caráter de Deus nessa terra. Muito daquilo que nós temos visto no nosso tempo expressa claramente isto. Portanto, a primeira coisa que Deus quer nos lembrar é sobre o nosso chamamento. Você tem um chamamento. Deus te chamou de maneira muito especial. Deus te escolheu através de um eterno e sagrado propósito, aonde o seu amor, sua graça e sua misericórdia nos foi revelado de tal maneira em seu Filho Jesus. Nós não temos palavras suficientes para expressar com clareza o que significa esse chamamento eterno. Mas não só um chamamento eterno. Esse chamamento, ele é para uma vocação. Nós temos uma vocação. A nossa vocação tem a ver com o testemunho de Deus nessa terra. Como um povo salvo. Aqueles que um dia foram salvos, nós fomos salvos. Deus nos deu o Espírito do seu Filho glorificado. Quando o seu Filho foi glorificado, o seu Espírito desceu para essa terra, ele nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito nos habilitou, não apenas nos habitou, mas nos habilitou para exercermos a vocação celestial. Ninguém é suficiente para isso. Ninguém tem capacidade para isso. Ninguém pode por si mesmo exercer esta vocação. Somente o Espírito Santo pode habilitar-nos para que nós venhamos responder ao nosso chamamento e à nossa vocação. E tudo isso tem a ver com o eterno propósito de Deus. É isso que Deus deseja nos lembrar. Outra coisa que Deus deseja falar a nós sobre a vida de Sansão é a consagração. A consagração como fonte de todo poder espiritual. Aonde está o poder espiritual? Não está na capacidade intelectual. Aonde reside todo o poder de um cristão diante de Deus? Como é possível um cristão viver uma vida governada pelo poder do Espírito Santo, habitando ele? Sabe aonde? Na consagração. Sansão, ele era usado de maneira muito poderosa. Você vai ver em vários textos, onde a Bíblia fala do Espírito do Senhor tomando a vida de Sansão. Mas aonde residia esse poder? Esse não era um poder dele. O poder de Sansão não residia na sua força. O poder de Sansão residia na sua consagração. A consagração era a fonte de todo o poder espiritual. Todo o livro vai discorrer sobre isto. Então aqui o Senhor deseja nos advertir, que é um outro ponto que nós temos que aprender sobre a vida dele. Pelo menos nós podemos extrair duas advertências. São muitas, mas vamos apenas olhar para duas advertências que vocês vão encontrar nessas páginas. A primeira é o perigo de não discernirmos o propósito de Deus na nossa vida. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver e não poder experimentar o propósito de Deus em sua vida.
É uma pessoa estar vivo e não saber por que vive. É uma pessoa estar caminhando, mas não saber que tem um alvo. Caminhar à deriva, viver para si mesmo. Ter uma vida centrada em si mesmo. Meus irmãos e irmãs, será que há alguém aqui que acredita que a sua vida é sua mesmo? Você tem poder sobre ela? Você é o dono da sua vida? Você é o dono de tudo? Ou você é apenas um servo, uma serva, nas mãos de um Deus que a tudo governa, e que tudo é para Ele, e tudo é para a glória dEle. Este Deus que, de maneira gloriosa, no seu poder e sabedoria infinito, em toda a sua majestade soberana, Ele nos incluiu em um sagrado propósito. Mais uma vez eu repito, não temos palavras para descrever o que Deus fez conosco, em Cristo Jesus. A maneira como Ele nos incluiu neste glorioso plano. Porque nós não temos em nós mesmos e por nós mesmos condições para isto. Somos insuficientes para estas coisas. Mas quando você contempla toda a abundância da graça e toda a esplêndida sabedoria de Deus e o seu infinito amor, a única coisa que você tem que fazer é prostrar e se render a Ele em adoração, em extrema gratidão. Então, a primeira advertência é esta: nós não discernirmos o propósito de Deus, o propósito daquilo que Deus estabeleceu realizar em nossa vida e através dela. E aqui na vida de Sansão você vai ver que esse propósito tem a ver com o poder. Sansão foi alguém que não soube discernir o lugar que o poder de Deus ocupava na sua vida. Chegou um momento que ele achou que ele podia brincar com este poder. Ele sabia que esse poder era um enigma. No capítulo 14 do seu livro, você vai ver, quando ele faz aquela festa e convida seus amigos para desvendar o seu enigma. O enigma era o seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Quem podia desvendar esse enigma? Ninguém podia desvendar. Ele envergonhou e humilhou seus amigos. Mas por que ele fez isso? Porque ele era leviano. Esse não era um poder para ele brincar com as pessoas. Ele não poderia ser irreverente quanto a este poder. Então o que Sansão fez? Ele começou a brincar com esse poder. Irmãos, você se lembra a questão de Esaú, quando ele desprezou o direito da primogenitura? Se lembra das palavras dele? Ele disse assim: de que me vale esta primogenitura? Percebe? Ele disse isto para seu irmão Jacó: de que me vale essa primogenitura? O que ele queria mesmo era saciar sua fome. Sabe o que é isso, irmãos? Indiferença. Você sabe qual é um dos pecados mais terríveis que a igreja está cometendo nesse tempo diante de Deus? Indiferença. Nós nunca podemos nos acostumar com a presença do Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor: dá-nos mais fome dEle. Dá-nos mais de Cristo. Nós não podemos nos acostumar com a nossa vida espiritual. Nós temos que desejar o Senhor a cada manhã, a cada oportunidade. As circunstâncias que o Senhor nos faz passar não tem apenas o único propósito de provar nossa vida, mas de nos atrair para o Senhor. A segunda advertência que você vai ver quanto à vida de Sansão é a influência sedutora que o mundo exerce sobre nós. Você vai ver justamente isso. A queda de Sansão, ela foi gradual. Você vai ver que 3 mulheres entraram na sua vida. 3 mulheres.
E cada uma delas representa uma esfera. Cada uma delas representa de forma gradual a sua própria queda. Uma tem a ver com as coisas naturais, a outra tem a ver com as questões carnais, e a última tem a ver com o poder satânico. Porque esta é a forma de Satanás ganhar as pessoas. Ele usa as coisas naturais. À medida que as coisas naturais vão exercendo controle, influência na nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis na nossa carne. E aí é onde ele vem para poder corromper a nossa carne. À medida que a nossa carne está corrompida, existem fendas, existem brechas. E aí é onde o poder satânico age para devastar a nossa posição diante de Deus. Quando um cristão, ele decai da graça, você vai ver a epístola aos Hebreus, e a última advertência tem a ver em decair da graça, e a consequência em decair da graça tem a ver com a perda do reino. E é justamente isso que Satanás faz. Quando ele assume esse controle por causa de brechas em nossa vida, ele nos devasta. Ele tem o poder de devastar-nos. E é onde muitos decaem da graça. É onde a indiferença toma lugar nas nossas vidas. Essas são duas advertências sérias que você encontra aqui no livro de Juízes, na história de Sansão. Agora, irmãos, irmãs, vamos a mais um ponto na trajetória espiritual de Sansão, a questão da vida interior. O assunto da vida interior está escancarado na vida de Sansão. Ele é para nós uma escola onde Deus quer tratar dessa questão interior da nossa vida. Porque todo o poder que havia nele era uma questão interior. O enigma que ele fala no capítulo 14 tem a ver com a vida interior. Porque os seus amigos não puderam desvendar aquele enigma. Porque aquele enigma estava intimamente relacionado com ele e Deus. O segredo da sua força era a vida interior, estava na sua vida interior. Irmãos e irmãs, esse é um assunto tão importante para nós. O inimigo, ele faz de tudo para que você não perceba a questão da realidade interior na vida espiritual. Muitos cristãos vivem a vida cristã e jamais podem perceber que existe nele uma faculdade chamada espírito. Esta é a faculdade que Deus criou com o propósito de fazer aí habitar o seu espírito. É nessa faculdade que nós podemos sentir a presença de Deus. É aqui que nós temos consciência da realidade divina. É aqui onde nós podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. É aqui que o Espírito Santo vem e nos habita para nos habilitar por meio do enchimento da sua própria vida, nos capacitando a servir, até que possamos tocar a plenitude da vida cristã. E muitos cristãos não entendem isso. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Essa questão da vida de consagração como fonte do poder espiritual em nosso conflito com o mundo, com o nosso conflito contra a carne e o nosso conflito contra o próprio inimigo. O poder espiritual, a fonte do poder espiritual que está dentro de nós. E é por causa dessa fonte, por causa dessa riqueza, da plenitude da vida de Deus em Cristo derramada a nós, é que nós somos habilitados para vencer o mundo, a carne e o diabo. Porque o que constitui a nossa vitória não é aquilo que nós, de nós e por nós mesmos podemos fazer, mas é a própria consciência da vitória de Cristo habitando o nosso interior. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Essa vitória, nós precisamos tomar consciência dela na sua realidade. E não apenas olhar para essa vitória de forma doutrinária apenas. Ela tem o seu aspecto doutrinário. Esse aspecto doutrinário não é uma questão de passado, mas de realidade presente.
Cristo é a nossa vida. Nós somos um jardim fechado para Ele. Ele deseja nos tomar para si. Ele deseja habitar a nossa vida. Ele deseja caminhar conosco. Você lê o livro de Isaías, onde a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Aí depois você volta para o livro de Gênesis, você vê Abraão dizer assim: o Deus em cuja presença eu ando. Somente aqueles que são amigos de Deus podem andar na sua presença. Somente aquelas pessoas que sabem da realidade interior, da vida espiritual, sabem o que significa andar na presença do Senhor. Quando você anda na presença do Senhor, você sabe o quanto o inimigo é real. Você consegue ver o quanto a carne é real. Você consegue ver o quanto as guerras deste mundo sedutor são reais. Essas questões, elas se tornam bem vivas diante de você. E você se torna mais e mais carente e dependente do Senhor. Porque você passa a não confiar em si mesmo. Queridos irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês aqui o Evangelho de João no capítulo 4. Vamos ler esse capítulo, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos extrair aqui algumas lições que o Senhor deseja nos falar. Versículo 13 está assim: deixou a Judéia e foi uma vez para a Galiléia. Olha essa frase: tinha de passar por Samaria. É claro que, a princípio, quando você lê essa frase, você se dá conta que é apenas uma questão geográfica. Isto é, quem estava na Judéia e ia para a Galiléia passava pelos territórios de Samaria. Mas esta é a única questão que o Espírito Santo quer comunicar a nós? Não. Passar por Samaria para o Senhor Jesus era uma questão muito maior do que a geografia. Aqui, então, o Espírito Santo vai nos mostrar por que era necessário passar por Samaria. Nós temos que louvar a Deus pelos seus caminhos. E os caminhos dele são mais altos do que os nossos. E diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Esse poço tinha 14 metros de profundidade. Jesus, então, cansado da viagem, assentou-se junto ao poço. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos haviam ido para a cidade para poder comprar comida. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com o samaritano entre si, nem se comunicavam. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondendo, disse-lhe: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele uma fonte. Olha essa frase: a água que eu lhe der se converterá nele uma fonte de água. Vai se converter nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quando nós lemos o capítulo 7 do Evangelho de João, nós sabemos que esta água que o Senhor Jesus está fazendo referência aqui, é o Espírito que foi derramado, que foi jorrado lá em Atos 2. E ele veio para se converter numa fonte de água viva no nosso interior. Porque ele veio não apenas glorificar Cristo, mas ele veio substantificar em nós tudo que é de Cristo. Ele veio tornar real todas as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Oh, irmãos, como nós temos que louvar a Deus pelo seu Espírito Santo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede,
e não venha mais aqui tirá-la. Jesus lhe disse, vai chamar teu marido e vem aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso você disse a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí agora observe, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus à mulher, crê-me que a hora está chegando, em que nem nesse monte, não é uma questão de lugar, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora chegou. Então você vai ver que a adoração não é uma questão de lugar e não é uma questão de tempo. Adoração não tem nada a ver com tempo e adoração não tem nada a ver com lugar. Adoração tem a ver com o adorador. E a questão da adoração não é uma questão de expressão, mas de vida interior. Nós podemos cantar e podemos nunca adorar. Nós podemos reunir aqui para adorar e pode não ser adoração. Porque adoração não tem a ver com o som que sai da nossa boca, mas com a realidade do rio de vida que corre de dentro de nós. Mas vamos ver depois as lições importantes aqui. Aí o Senhor diz assim, mas agora chegou a hora, versículo 25, aliás, 23, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem, porque Deus é espírito, aos que adoram é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver algumas lições aqui, algo maravilhoso, olha essa frase, em espírito e em verdade, observe isto, porque algumas pessoas acham que essa expressão significa com sinceridade de coração. Não é. Essa frase não está dizendo isso, porque os textos não permitem que nós venhamos traduzir essa frase desta maneira. Nós temos que traduzir essa frase dentro de todo o corpo do texto. Observe aqui, que o Senhor Jesus está falando de uma íntima harmonia entre Deus, que é Espírito, e aqueles que devem adorar em Espírito. Vou dizer algo para vocês. O Espírito, ele não cria nada. A mente, através dos pensamentos, pode criar muitas coisas. Através do intelecto, pode criar muitas coisas, mas o Espírito não cria nada, o Espírito só recebe. Então a adoração não pode ser criada. Já viu quando alguém diz assim, eu escrevi um hino? Escreveu nada. Quem escreveu foi a alma dele. Porque ninguém é capaz de escrever um hino. Hino não nasce da mente, hino nasce no Espírito, é Deus que coloca lá no Espírito. Estão vendo? É diferente. Essa forma como as pessoas deram a música hoje tem se tornado até satânica. Por isso que as pessoas vendem as músicas. Por isso que as pessoas vivem de música, ainda tem coragem de chamar de ministério. Aonde que é ministério? É monastério. Vejam os princípios que o Senhor coloca aqui. Deve haver uma harmonia entre Deus e o adorador. E este princípio vale também para a oração, para a comunhão, em todas as suas esferas. Irmãos, irmãs, existem 4 princípios aqui concernente àquilo que deve ser a nossa comunhão com Deus. A palavra adoração aqui, ela expressa a comunhão com Deus no mais elevado sentido da palavra. Vou repetir. A expressão adoração aqui, nestes textos, nos mostra a comunhão com Deus no sentido mais elevado da nossa vida cristã prática. Quando você pensa em adoração, primeiro, você precisa encontrar Deus. Você precisa ter consciência de que verdadeiramente você teve um encontro com Ele. Se você teve um encontro com Deus, a segunda coisa, você tem que conhecê-lo. Se você não é capaz de conhecê-lo, você não pode adorá-lo. Havia uma adoração ignorante.
De quem era essa adoração? Dos samaritanos. Os samaritanos eram ignorantes quanto à oração e à adoração e à comunhão com Deus. Por que a adoração deles não tinha um valor diante de Deus? Embora eles tivessem os livros da lei, eles não eram capazes de tocar Deus em realidade de espírito. E mais ainda, você tem que conhecê-lo. Quando você é capaz de conhecê-lo, já vem a terceira característica da adoração. Você vai possuí-lo. E quando você possuir, surge a quarta característica, você vai se regozijar, porque a alegria é Ele. A alegria da adoração é a própria habitação do Senhor no nosso espírito, não na nossa mente. Quando é mente, é almático, é emoção. Não estou aqui dizendo que emoção é coisa errada, mas não é emoção que tem que vir pelo governo da alma, mas uma emoção que tem que vir pela consequência do gozo de Deus no nosso espírito. Quando diz em espírito e em verdade. Então a proposição fundamental aqui é, como Deus é, nós também devemos ser. Em que sentido? Na vida, em nosso espírito. Deus partilhou com o nosso ser algo inerente a Ele, porque Deus é Espírito. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito é a faculdade interior e mais profunda do nosso ser. E Deus, Ele criou essa faculdade, porque é somente aqui, nessa faculdade, que Deus se une conosco. E essa união é descrita como um rio que flui. Algo que você tem que ver, observa o versículo 20. Dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Agora o Senhor Jesus vai dizer que a adoração não está limitada a determinado lugar. Olha o versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai aonde? Em Jerusalém? No local de reunião? Aonde eles vão adorar? Em espírito. Não depende do lugar. E quando é que eles vão adorar? Eles dependem do tempo? Também não depende do tempo. Porque o nosso espírito tem que ser um culto incessante diante de Deus. Porque isso é vida interior. Irmãos, a palavra espírito na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, tanto para o Espírito Santo como para o espírito humano, é pneuma. Este foi um dos grandes conflitos literários para os estudiosos da língua grega. Porque muitas vezes a palavra espírito, ela fica um tanto quanto obscura. Para você tentar entender, tem que fazer uma análise contextual para saber se fala do espírito humano e do espírito de Deus. Mas alguns estudiosos, eles entenderam que o espírito de Deus e o espírito do homem foi unido de tal forma pela vida em Cristo que é impossível separá-lo. Muitas vezes você não consegue distinguir, é o espírito do homem ou é o espírito de Deus. O importante é que o espírito de Deus foi colocado no espírito do homem. Você vê a beleza de tudo isso? E quando você olha um texto desse, o que você vai observar? Que é justamente que a grande ênfase que o Senhor Jesus está dando é que, quando aquele dia chegar, quando ele diz assim, já chegou a hora, na revista atualizada, corrigida, você não percebe, mas a composição desse texto significa quando chegar a hora, porque esse capítulo 4, ele está em consonância com o capítulo 7, quando o Senhor Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba, ele está falando do mesmo assunto para essa mulher, e diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí João diz que ele estava fazendo referência ao Espírito que havia de ser derramado. Percebe? O Espírito Santo, ele foi derramado para dentro do nosso interior. E Jesus disse que ele é derramado como um rio. Quando você chega diante de um rio, qual é a grande característica que você percebe em um rio? Alguém aqui tem uma ideia? Talvez a característica mais simples é que o rio está em movimento. Se a água estiver parada, é um rio? Não, é uma lagoa. Mas se está correndo, é um rio. O que o Senhor está dizendo? Que a vida do Espírito, do nosso Espírito, é uma realidade de culto, de adoração
que não cessa. Irmãos e irmãs, essa vida é muito rica. Quando você olha para isso, você olha para a questão de Sansão, você pensa, meu Deus, como foi possível ele negligenciar a fonte do poder espiritual? Porque a fonte do poder espiritual está nessa vida interior. O segredo da nossa vida está lá dentro, o mundo não entende. O mundo não consegue compreender por que nós cremos em Deus. Por que nós temos um gozo em meio a tantas perplexidades. Diante de um mundo que está em um profundo colapso moral, espiritual, econômico, social, político. Um desgoverno absoluto, mas ainda há um povo nessa terra cuja mente está centrada num propósito eterno, um povo que tem esperança. Como isso é possível, irmãos e irmãs? Sabe por que é possível? Porque o Espírito de Deus habita o nosso interior. Ele é o Espírito que substantifica em nós todas as glórias de Cristo. A palavra de Deus substantifica em nós todas as glórias do Espírito Santo, da sua pessoa, da sua obra. Há um diferencial, irmãos, entre nós e uma pessoa do mundo, porque existe uma realidade interior que o mundo não tem. Jesus disse que o mundo não pode receber, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Aí ele diz, porque ele habita convosco. O sentido aqui, ele está com vocês, mas ele estará em vocês. Percebe que ele aponta para isso? Ele habita convosco, ele estará em vós. Aonde vocês vão, ele vai, porque ele está com vocês, mas amanhã ele estará em vocês. Percebe, irmãos, que coisa linda. Observe isto. O cristianismo, irmãos, a grande tragédia do cristianismo no nosso tempo, é porque eles limitaram toda a realidade da vida interior ao tempo e ao lugar. Quantas pessoas ficam esperando conferência para sentirem algo novo? Quantas pessoas esperam a reunião da igreja para que possam sentir um gozo, sentir alegria, sentirem-se fortalecidos? É claro que a reunião da igreja é preciosa. A comunhão do corpo de Cristo, uma reunião como esta, é algo encorajador, fortalecedor. No capítulo 10 de Hebreus, nós somos exortados a não deixar de congregar. É importante o nosso reunir. E você sabe que o assunto que começa a partir do versículo 19 do capítulo 10 é a vida cristã no Santo dos Santos. Didaticamente falando, significa que, vou mudar a expressão aqui, hermeneuticamente falando, significa que todas as assertivas que estão a partir do versículo 19 do capítulo 10, dentro da esfera de contexto que compõe a estrutura deste assunto do versículo 19, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu através da sua carne, que foi rasgada lá na cruz do Calvário, no nosso lugar. Qual é o assunto aqui, irmãos? É a vida cristã além do véu. Então, de forma hermenêutica, significa que todas as assertivas, você pode pegar sua Bíblia em casa e observar a partir do versículo 20, dentro da estrutura que compõe o contexto desse assunto, tudo que está ali vai nos mostrar quais são os princípios para que nós venhamos desfrutar a vida cristã além do véu. E uma dessas características, ou assertivas, é não deixemos de congregar. Então é importante a reunião da igreja. Mas o cristianismo padece hoje. Padece porque não tem compreendido o que significa a vida cristã interior. Os cultos é mais um show, é entretenimento. O louvor é para alegrar o coração das pessoas, alegrar o culto, levar as pessoas a ficar cheirando incenso. O incenso é só Deus que pode sentir a sua fragrância, não nós. O culto não é para nós, o culto é para Ele. Então, o cristianismo hoje vive esta trágica realidade de uma pobreza espiritual, por não ter entendido o que significa a vida cristã interior. O versículo 24, olha o que diz:
Deus é Espírito. Agora, observe essa palavra, importa. Está vendo essa palavra importa? A tradução dessa palavra, do original, significa aquilo que é próprio, aquilo que deve ser realizado, aquilo que deve ser feito. Então, observe bem, Deus é Espírito, e o que é próprio, o que é pertinente, o que deve ser peculiar, é que os adoradores adorem em Espírito. Se Deus é Espírito, os adoradores, é próprio aos adoradores adorarem em Espírito e em realidade. Não é em alma, não é com sensacionalismo, é com realidade. Observe isso, irmãos, porque adoração é aquilo que vem de Deus, adoração não é aquilo que nós produzimos. Adoração é aquilo que o Espírito Santo traz para dentro do nosso espírito, para que isso se reverta em glória para Deus, a partir do nosso interior. A gente pensa que tem que ter alguém que sabe tocar muito bem, que sabe cantar muito bem, que sabe reger muito bem, que pode fazer muitas coisas como a música, para que nós venhamos sentir a presença de Deus. Lamentabilismo, engano. Adoração não é aquela que nasce de nós, adoração é aquela que procede de Deus. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem como Deus é. Se Deus é Espírito, os adoradores devem adorar em Espírito, significa que a adoração é uma dádiva de Deus no nosso interior. Não é o que nós somos capazes de produzir, mas é aquilo que o Espírito Santo pode produzir para Deus dentro de nós. Você pode pegar uma letra de uma canção, mas quando você permite que o Espírito Santo toque o seu espírito, e aquilo toca a Deus, algo ocorre, de quebrantamento, de vida, e outras coisas maiores, preciosas. Então, observe esse texto, ele é muito importante. Há um outro detalhe que eu quero que você veja também desse texto, o que ele diz para nós. Aqui é um detalhe muito especial. Nossa vida deve ser adoração em espírito. Nossa vida deve ser a adoração em espírito, porque Deus é espírito. O que quer dizer que tudo que procede em nossa vida, todo o nosso viver espiritual, é fruto desta harmonia, desta habitação, desta vida, desta realidade que já existe dentro de nós. Porque desde Atos dos Apóstolos, desde que o Espírito Santo veio habitar o corpo de Cristo, e este Espírito é o Espírito de Cristo glorificado. Desde que Ele veio, você tem que ver isto, que nossa vida deve ser adoração em Espírito, porque Deus é Espírito. Nós somos carnais, irmãos. Somos carne ainda. É ainda muita coisa a ser tratada nessa carne. Por isso, tudo aquilo que provém da carne jamais poderá agradar a Deus. Deus só satisfaz com aquilo que vem do seu Espírito no nosso espírito. Percebe, irmãos? Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Somente Cristo pode abrir esse caminho. Nenhum homem pode. Quando ele diz para a mulher, se você se desse conta de quem é que te pede água, tu lhe pedirias água, e eu te daria água, e a água que eu te der, veja, ele abriu o caminho. O Senhor Jesus, ele abriu o caminho para nós, nele está a bênção de todo o poder espiritual, de toda nossa possessão e experiência com Deus, nós podemos ganhar, porque agora Cristo se tornou nossa vida. Paulo diz assim, Cristo é a vossa vida, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele se tornou toda fonte de possessão e experiência espiritual em nossa vida. Quão grandioso é tudo isso, irmãos. Ter Cristo, ter o Espírito Santo, ter o Filho habitando dentro de nós, nos revelando o Pai, nos concedendo a sua graça, fazendo-nos transbordar em riquezas espirituais. São coisas que nós temos que cultivar, porque aqui reside toda a fonte do poder espiritual. Toda fonte do poder espiritual se concentra no nosso interior. Se nós não temos consciência disso,
Se nós não temos uma realidade disso na nossa vida, nós estamos padecendo, nós estamos na periferia, nós estamos vivendo uma vida cristã de aparência. Você sabe o que aconteceu com a Sansão? Por não ter tocado com seriedade essa vida interior, por não ter preservado com zelo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus deu a ele. Você sabe qual foi o fim dele? Ele perdeu sua visão. Isto é, trazendo para os nossos dias, perderemos a nossa força, porque perderemos a nossa visão. Quando ele revela, por causa das insistências de Dalila, quando ele revela onde se concentrava a força do seu poder, quando ele diz que a força estava nos seus cabelos, não que a força estivesse nos seus cabelos, mas aqueles cabelos longos era uma expressão exterior de uma realidade interior, porque aqueles cabelos revelavam que ele era alguém consagrado a Deus. Isso fala da marca da cruz de Cristo em nossa vida. Quais são as marcas da cruz? As marcas da cruz em nossa vida é o que nos diferencia das pessoas do mundo. Houve um momento na vida de Sansão que ele se deixou levar pela aparência do mundo. A aparência do mundo passa. E se você se deixar se levar pela aparência do mundo, com certeza o propósito de Satanás é devastar a fonte do poder espiritual que está no seu interior. Irmãos, eu apenas quero concluir, lembrando vocês daquele texto lá de Isaías 41:8. Vamos conjugar esses dois textos, só para a gente fechar esse assunto por hoje. Se o Senhor permitir, numa próxima oportunidade, a gente vai continuar sobre este assunto do testemunho de Deus, no contexto da vida de Sansão. Isaías 41:8 é um texto maravilhoso, onde você vê que Abraão é chamado de amigo de Deus. Deus fala assim: Abraão, meu amigo. Isso é lindo, irmãos. A resposta, eu creio, que está em Gênesis capítulo 24, versículo 40. Você entende muito bem que a vida de Abraão foi uma vida ascensional. Primeiro Deus chama ele da Mesopotâmia, mas ele não atende à voz do Senhor. Então ficamos sabendo nos últimos versículos do capítulo 11 do livro de Gênesis, conjugados com o capítulo 7 do livro de Atos, que Deus chamou Abraão, mas ele não obedeceu. Mas o seu pai foi. E novamente, quando inicia o capítulo 12 do livro de Gênesis, novamente Deus o chama. E começa ali a peregrinação de Abraão. Você sabe também que a vida de Abraão, ela pode ser estudada baseada naqueles 4 altares. Aqueles 4 altares, eles falam para nós sobre a vida de cruz. A vida de cruz deve ser a característica do nosso caminhar, do nosso andar com Deus. Portanto, esse versículo 40 do capítulo 24, resume para mim toda a vida de Abraão. Ele diz assim: o Senhor, em cuja presença eu ando. Talvez aqui esteja a chave para nós compreender estas palavras de Deus em Isaías 41:8. Abraão, meu amigo. Espiritualmente falando, o que significa ser amigo de Deus? Significa andar em sua presença. Aí você lembra dos 4 altares. O que o Espírito Santo quer nos falar sobre esses 4 altares? Para mim, irmãos, esses 4 altares são a escola de Cristo, onde nós temos que aprender sobre a essência daquilo que é a verdadeira vida de entrega, de renúncia e de consagração a Deus. Estudando esses 4 altares, eles vão nos mostrar que é possível chegar a este nível de experiência, isto é, andar na presença de Deus. Então, queridos, o Senhor deseja mostrar isso para nós nesta noite. Que nós precisamos
refletir sobre nossa vida de consagração. E os perigos que estão em torno da nossa vida, com o propósito de roubar a fonte do poder espiritual. Aonde reside a fonte do poder espiritual na tua vida? Está na consagração. Mas você tem casamento, você tem filhos, você tem seu trabalho. Às vezes você não consegue dar o melhor do seu tempo para ele. Você acha que não dá. Coloca tudo no altar do Senhor. Coloca seu casamento, coloca seus filhos, coloca o seu trabalho, coloca seu tempo, coloca tudo e se submete ao Senhor. Porque o inimigo pode usar todas estas coisas para roubar o poder espiritual. Ou a fonte, secar a fonte do poder espiritual. Essa é a grande tragédia dos nossos dias. É que os cristãos estão tão apáticos, estão tão indiferentes, estão tão frios. Eles não possuem sensibilidade quanto às coisas do Senhor. A vida cristã ainda é tratada a nível de religiosidade. As coisas espirituais ainda são institucionais. A vida tem que governar todas as coisas. A medida de Deus não é instituir, a medida de Deus é fluir. E nós ainda estamos presos a esse mundo. Estamos presos à nossa carne, porque não temos permitido que a cruz trabalhe os nossos afetos, que a cruz trabalhe o nosso ego, ou quebrante ele. Ainda não temos permitido que a cruz venha ferir nossa carne. Ainda amamos muito nossa vida. O conflito de Abraão é o mesmo conflito nosso. À medida que ele foi caminhando com Deus, as adversidades, as lutas interiores e exteriores, as dificuldades por causa da sua fraqueza, por causa da sua carnalidade, misturando fé com carne, onde ele gerou Ismael. Esses conflitos nós também vivemos. Mas, irmãos e irmãs, nós não podemos negligenciar o que nos foi dado. Não podemos usar a nossa carne como desculpa. Não podemos usar a nossa falta de tempo como desculpa. Não podemos usar o nosso casamento como desculpa. Nós não temos direito de nos desculpar diante de Deus. Nós temos que confessar toda a nossa falência, toda a nossa fraqueza, e entender que só o Senhor, através do seu Espírito habitando em nós, pode nos constranger a nos consagrar totalmente para Ele. Porque o Senhor, Ele coloca Sansão na história de Israel, para mostrar para a nação de Israel, para mostrar para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, que eles perderam a vocação, que eles perderam o chamamento, que eles estavam perdidos quanto ao propósito de Deus. Você sabe que o tempo de Sansão, que ele viveu, o tempo que Sansão viveu, julgou Israel, era o tempo do sacerdócio de Eli. Eli era um sacerdote sem visão espiritual. Seus filhos eram carnais, nem tinham experiência com o Senhor. Eles profanaram os lugares sagrados. Israel estava debaixo do governo dos filisteus, estavam subjugados ao governo dos filisteus. Então Deus agora levanta este homem, este juiz, este nazireu, para poder mostrar para Israel o seu compromisso com Deus, o seu chamamento, a sua vocação. Mas Sansão falhou, e Israel continuou debaixo da opressão dos filisteus. Irmãos, é isso que o Senhor quer nos lembrar nessa noite. É que se nós falharmos, é que se nós não entendermos o nosso chamamento, Deus vai levantar socorro para o seu povo, como Ele levantou Samuel. Da mesma maneira que a mãe de Sansão era estéril, a mãe de Samuel também era. Você sabe que Sansão, Samuel e João Batista, existe algo em comum entre eles. Todos os três eram filhos de mulheres estéreis. Mas qual a diferença de Samuel e João Batista para Sansão? Porque você vai perceber que cada um deles tiveram um chamado muito especial em tempos de crise. E
E você vai ver algo excepcional. Mas o que você vai ver de diferente é que Sansão foi uma vergonha, um opróbrio. Samuel e João Batista não foram. João Batista, ele morreu prematuramente, porque ele não compreendeu de forma nítida, ao que nos parece, ao que me parece. Atos 13 diz que, quando ele cumpriu o seu ministério, ele batizou o Senhor. O que significava que ele não podia exercer um ministério paralelo, ele tinha que entrar na linha do ministério de Cristo e se submeter. E parece que aqui foi algo, uma intervenção do Senhor, mas não quero entrar nos detalhes. Mas é algo que me parece. Samuel não. Samuel, ele entrou para dar continuidade ao chamamento de Sansão. E você sabe que Samuel foi aquele rei, aquele juiz e profeta que Deus levantou para introduzir o rei segundo o coração de Deus. Mas quando você estuda todo esse contexto, o que significa que o propósito de Deus na vida de Sansão era que ele exercesse esse papel. Mas ele foi incapaz. Ele foi incapaz. Então você vai ver que a sequência continua. Porque quando vem João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Então você vê a natureza da consagração deles. Assim também somos nós. Nós viemos nesta geração, o Senhor nos escolheu. Você vê que o Senhor escolheu Sansão desde o ventre da sua mãe. Irmãos, essa não é a palavra do Senhor para nós em Efésios 1:4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha o nazireado aí, irrepreensíveis perante Ele. Um movimento para dentro, santo. Um movimento para fora, repreensíveis. Um movimento para o alto, perante Ele. A nossa vida é para ser vivida perante o Senhor. Sansão foi chamado para viver toda uma vida diante do Senhor. Nós somos chamados para viver toda uma vida diante do Senhor. Porque a vida que nós vivemos diante do Senhor é a vida do Senhor dentro da nossa vida. Ele é a vida da nossa vida, como o rio que corre. A todo tempo, a todo momento, diante dEle. Essas são riquezas, irmãos. Ninguém é suficiente para isso. Mas o Espírito Santo habitou o nosso interior para sempre, para nos habilitar a tocar a realidade destas verdades. Irmãos e irmãs, quando vocês olham para a história de Sansão, é tudo isso que vocês vão contemplar. Toda essa riqueza de vida, que nos confrontam, que nos exortam, que nos leva a ver o quanto tem se perdido do poder espiritual e o quanto nós temos ganhado de indiferença, por não corresponder às demandas do Senhor. Que o Senhor fale no vosso coração. Que vocês possam refletir sobre isso. Eu falo a partir da minha própria vida. Nós temos que refletir sobre isso, porque é muito sério. Os tempos que vivemos são tempos sérios, em todos os assuntos, em todas as questões. Que o Senhor nos ajude em tudo, nos ajude em tudo, que Ele nos dê luz sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. I feel so safe with you, acceptance in your voice, you whisper tenderly. You are my beloved, chosen one, my friend, you're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me.
you come? And will you stay? Make your home in me.